Como o próprio nome diz, desembaraçar situações. Aqui no caso, por que ele tem esse segundo nome, desembaraçador material? Porque tem outro que chama desembaraçador de relacionamentos. E aí serve para pessoas, tá? Esse aqui não é para pessoas, é para situações, para coisas materiais, tá? Por exemplo, a pessoa está com uma situação financeira empacada. Olá, futura radiestesista, tudo bem? Esse canal foi criado para você que gosta de assuntos sobre energia, sobre frequências vibracionais e quem sabe pode vir a se tornar uma radiestesista comigo. Eu sou Bruna Menezes, sou radiestesista e já ajudei mais de 500 pessoas a transformarem as suas vidas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre gráficos radiônicos. Acredito que quem me acompanha já lá no meu Instagram já ouviu falar sobre gráficos. Quem não conhece vai conhecer agora e eu vou explicar um pouquinho do que é e alguns aqui eu vou mostrar para vocês o funcionamento deles. Então, o que são gráficos radiônicos? O princípio da radiestesia consiste em buscar, detectar, encontrar energias nocivas. E a radiônica, muita gente já deve ter ouvido falar radiestesia e radiônica, significa tratar. Então, os gráficos radiônicos, eles são capazes de emitir energias de cura, de aceleração, de condensar, enfim, todas as possibilidades para ajudar a gente. Mas como que surgiram os gráficos radiônicos, você deve estar se perguntando. Então, para te explicar como surgiram esses bonitinhos aqui, eu vou ter que te contar um pouquinho da história, de como, da onde, né, eles surgiram. Eu até trouxe aqui para vocês, né, uma piramidezinha para explicar como que surgiu. Lá no Egito Antigo foi descoberto o poder das pirâmides. Dentro das pirâmides tem um local exato ali dentro da pirâmide que ele é capaz de preservar até as pessoas mortas. Por isso que as pessoas ali, elas mumificavam, ali elas não, putrefavam, não estragavam a carne, vamos dizer assim. Então, foi descoberto que você podia, com o poder das formas, estragar uma maçã e preservar uma maçã. Se você pegar uma maçã e colocar num gráfico X, ele é capaz de preservar, por exemplo, uma maçã que duraria aí 10 dias, às vezes ela dura 20, 30 dias. Então, o poder das formas já está mais do que comprovado e hoje utilizado muito, na terapia energética. Então, foi descoberto o poder das formas através do poder da pirâmide, de ali mumificar as pessoas. A partir daí, muitos e muitos e muitos estudos, experimentos e práticas e começaram a ser desenvolvidos os gráficos. Uma coisa interessante para falar sobre o poder das formas, a energia de forma que deram origem aos gráficos. A pirâmide ela é uma forma, Então, dentro dela, em algum lugar, num lugar específico ali, foi descoberto o poder que tinha essa forma, o poder ali que tinha sobre o que estava ali dentro dela. E se você observar, por exemplo, alguém jogando uma pedra, você mesmo joga uma pedra em um lago. Na hora que essa pedra cai no lago, não forma aquelas formas, aquelas ondinhas e que estão ao redor da água. Ali você observa essas formas representadas. Se você tivesse como ver em 3D, você veria que aquele simples cair da pedrinha no lago e que deu aquelas ondas, fez aquelas ondas ali, aquelas ondinhas, que uma seguida da outra, você veria também em 3D toda a energia em volta daquilo, criando ali um espaço todo energético, somente com aquele movimento, tá? Então, quando você tem um gráfico, uma imagem dessa, se você colocar assim, que é a forma quando a gente utiliza um testemunho aqui, você tá vendo isso, mas se você também estivesse vendo em 3D, você veria, que criou-se um campo de energia aqui em 3D. Então, só para você entender, o tamanho
dessa força que tem as energias de formas. E eu tenho histórias para contar, assim, a rodo, de tantas coisas que aconteceram utilizando esse poder das formas. Hoje em dia, não dá nem para falar para vocês quantos gráficos tem, mais de 500 gráficos, e ainda tenho certeza que vão surgir mais. Então eu trouxe aqui para vocês alguns dos gráficos que eu quero contar um pouquinho como funciona. Vou começar pelo decágono, mais famoso porque é nele que tudo começa. Por que nele que tudo começa? O decágono, ele é o gráfico que representa a perfeição. Ele representa concentração, né? Ele é um decágono que, se você colocar um testemunho, que isso, se você for fazer meu curso, a gente vai explicar, eu vou explicar, você vai ensinar, que nada mais é do que algo que represente a pessoa, um fio de cabelo, uma foto ou um testemunho que a gente chama de lexical, né? Não vou entrar em detalhes aqui, que você escreve o nome da pessoa, a data de nascimento, ou se tem uma situação, você vai colocar aquela situação. Isso é um testemunho. O testemunho que contém DNA, né, que no caso é um fio de cabelo, um pedaço de unha, ele não precisa disso, mas a foto ou o testemunho escrito, vamos falar assim, né, com o nome da pessoa, ele não significa, ele não contém ali nada, ele não tem a sua energia, né, é só uma foto, é só um papel. A partir do momento que a gente coloca aqui dentro, ele vai ativar esse testemunho e vai fazer com que ele seja válido. Ele vai, né, transformar o nome, né, e a data de nascimento sua, ele vai transformar aquilo na sua energia, ele vai condensar, ele vai ativar, ele vai concentrar. Então, nós radiestesistas utilizamos muito. Então, por quê? Todo o testemunho que precisa, né, sem ser o testemunho que contém o DNA, uma foto ou um testemunho escrito, ele vai precisar vir aqui primeiro, tá? Tem um tempo certo, os gráficos têm gramaturas para ser utilizado, não dá para você pegar gráfico na internet, tá, gente? Tô falando aqui porque esse vídeo é público, aí vai ter gente pegando e querendo utilizar e falando que a Bruna que ensinou. Não, tem muita coisa para aprender sobre os gráficos antes de sair fazendo, tá? Principalmente imprimir gráfico na internet, por favor, não faça isso. No curso eu explico por quê. Aqui dentro, você vai deixar um tempo, esse testemunho, e ele vai poder ser utilizado, tá? Então, para isso, é uma das formas de se utilizar o decágono. Como eu falei agora mesmo, ele também representa a perfeição. Então, ele também é muito utilizado quando a gente quer harmonizar um relacionamento. Não precisa necessariamente ser um relacionamento afetivo. Qualquer relacionamento. Por exemplo, você vai falar para mim, eu tenho uma reunião muito importante com uma pessoa para assinar um projeto, quero muito que dê certo. Eu vou colocar aqui o testemunho que é você, mais você, a pessoa X, mais a pessoa Y. Poxa, a minha filha, a gente tá um pouco desconectada, não sei o que tá acontecendo, tudo a gente discute, a gente não chega num consenso e a gente não era assim. Lógico, não é só o gráfico, tá, pessoal? Mais uma vez aqui uma ressalva, gráfico não é milagre, não resolve tudo e muito menos sozinho resolve uma situação mais complexa, tá? Tudo tem que ser pesquisado radiestesicamente, às vezes vai precisar de um tratamento para as duas, harmonização na mesa radiônica, tá? Mas ele é uma ajuda, tá? Colocar você e sua filha aqui, tá bom? Esse é o decágono, é um exemplo, dei exemplos aí de como ele funciona. Agora eu vou falar de um gráfico que é muito queridinho meu e de muitas radiestesistas. E por que eu tô trazendo ele aqui hoje para falar sobre ele? Porque apesar de ser queridinho, ele é polêmico e ele é preciso ser usado com muita cautela. Então, vou falar sobre ele. Antidor, gráfico antidor. Bruna, é para tirar dor? Sim, para tirar a dor. Né? A dor física, tá? Não estou falando, aqui nós estamos falando de dores emocionais, tá bom? Dor física, aquela dor de cabeça, uma dor que não passa, fez uma cirurgia, vai ter aquela dor no pós-operatório, uma dor, enfim, uma dor na lombar, ok. E agora eu vou até dar um exemplo para vocês de quando não usar. Poxa, eu tenho na mão um analgésico natural, certo? Ok. Eu sempre tive muita dor na lombar. Como que a minha dor na lombar foi resolvida depois de muitos anos com exercício físico? Ou seja, a minha lombar dói,
quando o meu corpo, né, eu não estou cuidando do meu corpo, porque é a nossa casca, né, nosso espírito está aqui dentro, mas é a nossa casa, a gente tem que cuidar. Então, eu não uso o gráfico antidor para minha dor na lombar. Por quê? Porque ela me lembra, quando ela vem, hoje em dia, que eu me exercito, ela me lembra que eu preciso me exercitar, que eu preciso fortalecer os meus músculos, que eu preciso cuidar desta casa aqui. Então, eu não uso esse analgésico para me forçar a me exercitar. Esse é um dos modelos aí que eu falo que não uso. As pessoas falam, nossa, mas você não se coloca da dor no lombar? Não. O máximo que eu faço é quando a dor vem insuportável, eu me coloco, mas aí eu vou já automaticamente me exercitar. Eu tenho alguns exercícios assim para esses momentos de pico, né? E minha filha mais velha até fala, nossa, que engraçado, você tá com dor, você vai lá fazer força para melhorar. E é isso mesmo. Outros casos assim que a gente tem que tomar muito cuidado para usar. Tive um paciente recentemente que estava com uma dor muito forte aqui nessa região, olhos, cabeça, que parecia uma sinusite, mas ele tinha tirado o siso, que tinha inflamado, não sabia direito se era do siso, se não era. Foi ao médico, possivelmente ele teria que fazer a cirurgia, e eu coloquei ele no gráfico e deixei bem claro, fulano, presta atenção nessa dor, essa dor está aí. Imagina que eu estou colocando você num antidor, eu estou tirando a sua dor, mas, de certa forma, essa dor está sendo mascarada, você precisa investigar, porque é sério, né? Pode ter complicações, uma infecção, uma inflamação aqui nessa região. Então, eu pedi para ele, fica atento, vá ao médico, lembra dessa dor, fala para ele. E aí ele foi pedir uma segunda opinião, depois ele foi pedir uma terceira, mas na segunda opinião ele chegou ótimo nesse médico. E a dor era uma das indicações para o médico observar, e era um caso mais complicado, e ele chegou lá muito bem. E ele esqueceu de falar pro médico que era uma dor insuportável, ele ficava assim, com o olho fechado, ele não conseguia nem conversar quando a dor vinha mais forte. Ele esqueceu de falar, ele falou, não, eu tô bem mesmo, ele esqueceu que ele tava no gráfico. Então esse médico achou que ele tava muito bem, que não precisa de cirurgia, não precisa de remédio, não precisa de nada. Aí quando ele me contou, na próxima sessão, dei uma bronquinha, puxei a orelha, falei, lembra, eu não ia te colocar, eu te coloquei com esse nosso acordo, entendeu? O cuidado que a gente tem que ter, né? Quando a gente tá cuidando aí da energia do próximo e associando algumas coisas, e o gráfico antidor é um gráfico importante para você entender que não é bom você utilizar no caso que precisa de maior investigação, por exemplo, ou você usa e a pessoa tem que estar bem consciente. E nesse caso eu usei com a pessoa bem consciente, mesmo assim ela esqueceu, né? Então eu pedi por gentileza para voltar no médico ou para ir em outro, né? E tirei ele, né? Porque a dor ela vem como um indicativo. Muitas vezes a dor vem para nos avisar algo. A minha dor na lombar vem para me avisar que eu tenho que me exercitar. Então, muita cautela para usar o antidor. Terceiro gráfico que eu vou contar um pouquinho aqui para vocês do que ele faz. Desembaraçador material. Olha só como ele tem bastante figura, muitas figuras geométricas aqui. A principal que eu gosto de mostrar e que eu acho que é o maior símbolo de desembaraçar é essa espiral aqui, né? Que mostra que tá ali embaraçado, soltando, desamarrando, né? Desembaraçador material. Para que ele serve? Como o próprio nome diz, desembaraçar situações. Aqui no caso, por que ele tem esse segundo nome, desembaraçador material? Porque tem outro que chama desembaraçador de relacionamentos. E aí serve para pessoas, tá? Esse aqui não é para pessoas, é para situações, para coisas materiais, tá? Por exemplo, a pessoa está com uma situação financeira empacada. Vamos supor que um vendedor, né, dono de uma loja, tá aí com um projeto para ser autorizado, né? Que o cliente já falou que vai comprar, o cliente já falou que gostou, mas tem alguma coisa empacando, alguma coisa não dando certo. A gente pode... uma coisa interessante de eu falar para vocês. Algumas situações podem ter um ou mais gráficos, né? 2, 3, que possam atuar naquela mesma situação, tá? Esse aqui, esse exemplo que eu estou dando para vocês, se tiver radiestesista me assistindo aí, vai falar, mas pode ser usado o outro. Pode ser usado um outro gráfico, que não está aqui.
tá? Mas esse é um que pode ser utilizado, tá? Para vir e desembaraçar aquela venda que não está saindo, né? Aquele acordo que não está saindo. Então, desembaraça as situações, desembaraça uma venda, desembaraça uma compra, desembaraça uma situação na justiça, desembaraça o que você quiser imaginar aí e tentar utilizá-lo com consciência. O desembaraçador é ótimo. Agora eu vou trazer para vocês um outro gráfico famoso. Por que ele é famoso? Porque ele é um símbolo muito antigo, muita gente deve conhecer, e ele foi também incorporado aí pela radiestesia, tá? Esse gráfico chama Bagua. Ele tem o Yin Yang aqui, ele tem todas essas, eu não sei como dizer, como é que chama isso aqui, mas cada uma pode trabalhar uma coisa, um significado. Ele pode ser trabalhado aqui de várias formas quando a gente fala em colocar testemunho. E agora eu vou explicar junto com esse gráfico outra forma, porque tudo que eu tô falando aqui, eu falei relacionado a terapia para pessoas, né? O decágono para harmonizar relacionamentos, o que eu falei o antidor para tirar dor das pessoas, o desembaraçador, que não é de relacionamento, mas é de situações que são vividas por pessoas, tá? Então a radiestesia, ela tem, vamos chamar assim, de 3 formas de serem trabalhadas, né? A mesa radiônica, onde eu faço a limpeza, os gráficos que eu tô mostrando para você, que normalmente a gente faz para pessoas, mas tem uma forma muito utilizada também, que é na geobiologia, tá? A geobiologia, ela vai trabalhar com ambientes, mas não com limpeza desses ambientes, mas sim com correção, tá? Então, vou supor, tem outra forma também da geobiologia de trabalhar, mas eu vou falar hoje sobre as correções. Você mora numa casa que tem desequilíbrio de energias que vêm do solo, tá? Energias que vêm da terra, energias telúrica, por exemplo. Então, ele é um gráfico que ele pode ser usado como correção, colocando, vamos supor que tem na cama, debaixo da cama tem algum que você vai colocar ou ali na parede, bem na cabeceira, ou ele pode ser colocado também embaixo do colchão, tá? Então ele pode ser colocado em locais, além de ser usado com testemunho, tá? Esse e outros gráficos, né, são muito utilizados, colocando, vocês inclusive, esses dias eu fiz um vídeo no Instagram e eu tenho alguns gráficos que ficam ali na minha sala, na minha mesa de trabalho, ali na parte que eu uso para harmonizar, e eu tenho gráfico pela casa toda, né, tem uns gráficos que são muito bons da gente deixar. Eu faço quadros, então uma moça me perguntou, moça, que são esses quadrinhos aí que estão na sua parede? Porque eu fui numa loja e eu vi. Então eles são muito utilizados, né, para colocar nos ambientes, tá? Para correção de falhas energéticas, vamos falar assim, tá bom? E o Bagua é um deles. Você pode usar com testemunho no centro, como é utilizado, né? Por exemplo, nos outros, no decágono, no desembaraçador, sempre no centro. O antidor, o testemunho é colocado sempre no centro. O decágono, obviamente, sempre no centro. O Bagua já você vai ter que pesquisar radiestesicamente. Bruna, como que pesquisa? No curso a gente vai aprender que a gente pesquisa com o pêndulo. O pêndulo vai detectar e vai nos trazer informações que a gente precisa, tá? O Bagua, você vai pesquisar radiestesicamente onde você pode colocar o gráfico para atuar no campo aí das pessoas, né? Você pode colocar no centro, você pode colocar nessa posição, nessa, enfim, em qualquer uma dessas posições aqui, tá? Mas isso depende de pesquisa. Bom, por hoje é isso, pessoal. Quis contar aqui um pouquinho de uma das formas que eu trabalho, né? Que é com os gráficos. Espero que tenham gostado. Se você quiser saber mais aí, quiser acompanhar, me segue aqui no canal, me segue lá no meu Instagram, @bruna.menezes.radiestesista. E fica ligado aí, em breve que teremos novidades, né, para quem quiser aprender profundamente sobre radiestesia e fazer disso uma profissão. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.